aquilo que nós vemos e ouvimos influencia em grande medida as nossas decisões. Por essa razão é importante que o gestor público tenha bons assessores, tenha em sua volta colegas com bastante experiência, com bastante sabedoria, para ajudá-lo a ouvir e ajudá-lo a enxergar também. As opiniões críticas não devem servir de opiniões inimigas, não. O gestor deve abraçá-las e tirar o que é de bom, o que é de conhecimento no seio dessas opiniões. Dizer também que o público é um grande medidor e o gestor público deve prestar muita atenção ao que o povo está a dizer em relação aos serviços prestados, porque o povo é o principal beneficiário e quando está insatisfeito o gestor público precisa acompanhar e ajustar-se verdadeiramente à satisfação do público em geral e o alcance dos objetivos da instituição. O gestor deve ouvir tudo, né? E não deve ignorar nada. Mas a atitude do gestor vai definir o sucesso ou insucesso dos objetivos da instituição, né? Porque o mal reside no tratamento, não na audição, nem tampouco na visão. Né? A forma com que o gestor vai dar tratamento àquilo que vai ouvir, àquilo que vai ver, sim, será a razão de sucesso ou insucesso. O gestor deve saber enxergar onde há oportunidade de crescimento para a instituição, oportunidade de melhoria dos serviços. O gestor deve saber enxergar onde há necessidade de intervenção, de dinamização, ok? Lembre-se, caro gestor, todo o progresso depende grandiosamente da capacidade do líder de ver e ouvir. O gestor deve evitar a todo custo dar crédito a conversas de corredor, as famosas fofocas. Elas não são importantes na tomada de decisão, mas ajudam o gestor a se posicionar em função do contexto. Ok? De seguida, o que é que o gestor não deve fazer após ouvir? O gestor não deve tirar conclusões precipitadas. O gestor precisa ser empático. O gestor não precisa se apegar no que já passou, o que passou, passou. Né? O gestor também não precisa auscultar seletivamente. Não, vou ouvir só o fulano e a fulana porque são dos meus. O fulano, aquele é muito crítico, aquele tem opinião contrária. Não vou ouvir o fulano. Não, isso não. O gestor precisa ouvir a todos, ok? De seguida, o gestor não deve agir apressadamente. O gestor deve ser justo, dar razão a quem tem. Ok? De seguida, o gestor deve ser imparcial. Nada de paixões aqui e nada de amiguismos. Deve ser imparcial na tomada de decisão. O gestor também deve perguntar antes de agir. Não é do pé para a mão. Não, tem que perguntar antes de agir. Ok? Deve colocar filtro no que vê e no que ouve. Não pode, pronto, ouvir tudo que lhe dizem por aí. Não, tem que colocar filtro. Tem que saber analisar. Ok? O gestor deve averiguar sempre a fonte. Imagina só fulano que é conhecido como trambiqueiro da instituição. Todos os dias está a vir trazer fofoca sobre as outras pessoas. O gestor sempre acreditar. Não se questiona ainda como é que ele tem escutado isso. Será que ele não participa? Tem que filtrar, tem que colocar filtro, gestor. Caro gestor. Né? E também o gestor deve apegar-se às evidências, deve apegar-se aos fatos e não nos ouvir dizer.